Olá a todos, sejam bem-vindos ao Lúcio Cast na mesa dos negócios. E hoje, em conexão com o Building Legacy, eu estou tendo a oportunidade de conversar com os palestrantes, falar um pouco sobre legado e conhecer a história de grandes empresários aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber a Suelen Sartorato. Seja bem-vinda, você é consultora de imagem. Eu peguei um pouquinho da sua palestra e estou curioso, vou aproveitar para fazer uma consultoria aqui com você. Bora! Vamos para a prática, com certeza. Me fala um pouco de você, de onde você é do Brasil, quando chegou nos Estados Unidos e como que você chegou e se tornou consultora de imagem. Ok. Na verdade, eu acredito muito que Deus une propósito e missão na nossa vida e nada acontece por acaso. Eu era de São Paulo, né? Vim para cá... Mogi das Cruzes, mais precisamente. Mogi das Cruzes. Nós viemos para cá há 10 meses. E nossa, pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Na verdade, o nosso projeto não era ficar. Eu vim junto com meu marido, nós somos sócios na nossa empresa, e nós viemos para atender um cliente. Passaríamos só 10 dias. Faríamos um processo de personal shopper com ele, enfim, e iríamos embora. Mas Deus não deixou a gente ir embora. E as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo e decidimos se instalar. Hoje nós moramos em Tampa, né? A cidade que nós decidimos estar. E automaticamente a gente percebeu o quanto Deus foi se conectando. Agora, pensando na minha história, eu nasci com um pé torto congênito. Então, quando eu tava na barriga da minha mãe, eu brinco que eu era meio serelepe. E eu enfiei o pé dentro da costela dela. E automaticamente, quando eu nasci, o meu pé ele era virado. Então, eu tive que fazer uma cirurgia para que ele se reposicionasse e eu conseguisse pisar com a parte plantar. Só que isso trouxe muitas dificuldades físicas. Então, eu tive uma estruturação bem diferente óssea. Então, meu lado esquerdo é diferente do lado direito. A minha parte muscular, ela é diferente. E isso me trouxe muitos problemas de autoimagem, muito problema de autoestima. No entanto, que na minha fase de adolescência, eu tive depressão, tentei suicídio. Foi bem desafiador, porque eu não conseguia me conectar com a minha imagem na frente do espelho. Então, eu tinha dores, né? Eu tinha dificuldades de andar, enfim. E isso foi sendo um combo para aquele primeiro momento. Decidi ir para a área de humanas, então fui ser fisioterapeuta, Ou seja, né? Tudo correlacionado com uma dor sua. Dor minha. É muito interessante, né? Geralmente, o nosso propósito está conectado com uma dor. Exatamente. Então, você começou a pensar, peraí, eu vou me especializar para solucionar dores de outros também. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Aí eu decidi ir para a área de humanas, me formei em fisioterapia. Ali foi quando eu conheci ainda mais o corpo humano, então me facilita hoje, por exemplo, eu entender o corpo humano dos meus clientes por essa base. Você sabe que eu acho que eu sou meio torto. Todo mundo é, tá? Todo mundo é? Todo mundo é. Nossa, que alívio. Porque todo mundo eu me pego sempre torto pra cá, tendendo pra um lado, assim, ó, eu fico aqui. Aí eu falo pra Thaís, eu acho que eu sou um pouco torto. E ela fala, para de besteira, mas eu acho que eu tenho... Mas todo mundo tem essa assimetria, então, é normal, tá? A única coisa que você precisa perceber se isso não tá afetando a sua estrutura conforme você vai estimulando. Porque lembra que o nosso músculo, ele com certeza vai aprendendo por repetição. Então, quanto mais você não cria a consciência corporal, maior isso vai se tornando com o tempo. Então, o bom é que você já tem essa consciência. Então, é legal você já ir se reeducando. Então, percebeu? Educa. Que nem, é muito melhor para que eu fique assim. Desse lado. Mas parece que já tem a tendência. Eu me pego, tem dias que eu falo, peraí, corrige primeiro. Isso é importante. E eu fico aqui, ó. Então, eu tenho essa consciência. Isso é importante. Na verdade, quando eu vou terminar a vida, eu vou estar aqui. Assim, Exatamente. Quando eu vou treinar os clientes, eu sempre trago essa memória. Você precisa aprender a ter consciência corporal. Então, exemplo, o gestual, a maneira que está a sua coluna, a maneira que você se senta, como que você utiliza todas as ferramentas, isso é consciência. Tudo é treinável, né? Tudo é técnica. Então, o primeiro movimento eu tenho que ter essa percepção. O segundo movimento qual é a técnica que eu vou aplicar para melhoria disso. Enfim, e aí fiz a fisioterapia. Atuei 1 ano na parte de estética, mas depois eu fui chamada para trabalhar com o prefeito da minha cidade lá.
E trabalhei durante 9 anos, praticamente, dentro dessa área política ativamente. Foi uma das coisas, assim, que eu me apaixonei. Então, hoje, eu atendo a imagem também de políticos. E foi uma área, foi um local que eu aprendi muito no sentido de escuta. Porque eu trabalhava em um setor que se chamava Ouvidoria da Saúde. Uhum. Então, ali eu era chefe desse setor e foi um lugar onde eu fui treinada para escutar pessoas. Então, olha que interessante, né? Primeiro veio a minha dor pessoal, depois veio ali a minha primeira formação. Dessa formação eu fui para consultoria, mas era uma área muito desafiadora. Então, era um problema atrás do outro e que muitas vezes a gente não conseguia solucionar. Então, eu decidi que eu queria ter um hobby na minha vida, porque eu já estava começando a ficar doente, de estresse, era muito estressante. Comecei a gravar vídeos para o YouTube. Comecei minha vida dentro desse mundo ali. Trazendo dicas aleatórias, trazendo informações, só que eu percebi o quanto a minha voz começou a criar peso. E eu sempre fui muito de... Para eu ter resultado, eu preciso ter uma base. Então, eu fui estudar. E aí, eu busquei a pós-graduação em consultoria de imagem. Porque eu já estava começando a me conectar, já tinha passado por um processo de cura interior, né? Eu tenho minha fé também, e essa fé, ela me ajudou muito nesse processo de reestruturação. Minha família toda é cristã, meus pais são pastores, então me facilitou muito dentro dessa jornada também de reconstrução da minha própria identidade. Então, eu fui e comecei a fazer a pós-graduação. Da pós-graduação, lá eu tive a oportunidade de ir para a Itália, para poder estudar moda lá e conhecer mais esse mundo. Então, eu pedi exoneração e fui estudar. E eu entendi, é isso que Deus me chamou para fazer. Uau. Então, as coisas foram se conectando e hoje eu vejo, peraí, a minha deficiência me alinhou para hoje eu conseguir entender a dor do meu cliente, que muitas vezes ele tem dificuldade de se olhar no espelho. A minha primeira formação, me ajudou a entender o corpo humano, para saber quais eram as habilidades que a gente poderia aplicar. O tempo que eu trabalhei dentro da prefeitura treinou meu ouvido, me ajudou a ter uma visão de comportamento e dos políticos, que é uma das coisas que eu gosto muito hoje. E, óbvio, a técnica da moda, e que me levou para alguns lugares. No entanto, eu fiquei 4 anos na TV Gazeta, no Brasil. Tinha um quadro de moda lá e foi, assim, a forma prática de trabalhar com câmeras. A forma, assim, vamos lá, porque era tudo ao vivo. Então, você não podia ter erro. Que desenrolar, independente do que acontecer. Então, hoje eu percebo, caramba, como Deus, ele desenhou as histórias que naquele momento você não entende, mas que no processo vai fazendo um fechamento perfeito. Eu creio que uma das coisas que mais travam as pessoas é porque elas querem entender tudo. Não adianta, se Deus fosse mostrar tudo que ele tem pra você de uma vez, eu acho que a gente caía duro, saía correndo, se esconderia numa caverna e tchau. Então, acho que é um padrão. Deus, ele fala, deixa eu mostrar aos poucos. Mas aí sabe o que eu percebo? As pessoas também querem e não têm coragem de enfrentar o processo. Então, quando eu olho, né, eu não palestrei ainda, mas na minha palestra eu fui buscar um pouco do que eu vivi. E eu comecei a ver alguns vídeos, eu falei, meu Deus do céu, quem era esse cara? Uau. Então, não foi consciente, mas foi muita resiliência, e eu falo que minha alma gritando. Porque acho que a alma conversa. Total. Depois ela fica pé da vida. E chega uma hora que ela fala, eu não aguento mais fazer parte. Então, acho que de você. Então, nesse momento, me ajudou a ficar resiliente o suficiente para virar a chave. Então, quando eu olho hoje, é fácil. Mas, assim, eu sempre gosto de compartilhar para a pessoa entender que um processo de mudança, independente em qual área seja, tem um período. Com certeza. Tem um período que você vai ter que ficar muito firme. Mas eu quero entrar agora na conexão sua com o Building Legacy. Ok. Por que você se conectou com o pastor Marcos e nesse projeto que o nome, né, que ele deu foi Building Legacy? Legado. Eu adoro essa palavra. Eu amo também. Eu falo que eu tenho intimidade com a palavra legado. Que legal. Porque se você não entender sobre legado, você tá lascado, você vai fazer as coisas de qualquer forma. Eu acredito nisso. Na verdade, a visão do Building, ele de fato se conecta com a minha história. Porque eu acredito que a gente veio para o mundo para deixar um legado. No entanto, que hoje um dos nossos objetivos é criar formação hoje de consultoras para que a metodologia que a gente aplica, outras pessoas possam aplicar. Então, isso é importante. Quando o Marquinhos, né, o pastor, ele conversou conosco, foi logo no início, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Então, eu já comecei a trazer algumas orientações para ele, visuais, comportamentais, enfim, porque ele até trouxe essa demanda, Suelen, eu quero desenvolver em algumas áreas, porque eu realmente tenho o desejo de entrar muito para esse mundo business.
Então, primeiro começou com ele, Mas na verdade. eu passei um pouco, eu não conhecia o seu trabalho, mas aí eu passei no Instagram, eu vi muito mais você chamando e convocando mulheres. Eu não vi você falando, ó, homem, seu mal acabado, você também tem que melhorar. É o seu foco, mulheres? Na verdade, eu trabalho com os dois. O que acontece? Hoje, Mal o que eu acabado, percebo... desculpa, mas Não, de homem pra tem homem uns aqui, que estão entendeu? mesmo, vamos ser bem sinceros. Na verdade, assim, uma das coisas que eu percebo muito aqui é que as mulheres, elas ainda não entenderam essa chave que elas têm sobre o mundo empresarial. Então, hoje, percebendo, até no próprio Building, eu sou a única mulher, praticamente, que tem palestrado nessas 6 edições. Então, hoje eu vejo a necessidade da mulher também como empresária se posicionar dentro do seu mercado, dentro do campo. Então, eu atendo tanto homens quanto mulheres, mas essa chamada foi que, de fato, para que elas se despertassem. Peraí, gente, nós, como mulheres empresárias, também precisamos deixar um legado. Então, a primeira conexão com o pastor foi exatamente essa, uma conectividade pessoal com ele, até para que ele conhecesse meu trabalho, porque nós não nos conhecíamos até então, assim, com tanta profundidade. E quando ele trouxe o projeto, eu falei, pastor, tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita, que é realmente fazer a diferença nessa nação. Eu não acredito que Deus nos trouxe aqui, assim como a sua história, simplesmente para a gente passar. Não. Né? Então, é para deixar acho que a pior algo. distorção, eu falo, Suelen, que sem religiosidade, mas eu creio que, primeiro, o diabo é muito inteligente. Eu creio que ele tem uma habilidade, se você me pergunta, Lúcio, qual a habilidade que você acha que o diabo tem? Distorcer as coisas. Então, tudo que ele pega, que Deus fez, que geralmente, de uma forma natural, iria acontecer, ele não consegue. Como é que ele vai reverter algo que Deus deixou, que é natural? Mas ele consegue distorcer. Então, quando eu pego e eu vou para Gênesis, eu fico me perguntando, por que Deus fez questão de falar que a terra era sem forma e vazia, e aí ele foi construindo, foi mostrando que é possível criar as coisas, tirar algo que não tem forma, que é vazio, e transformar em algo. É verdade. Aí vem o diabo e distorce, você não tem condição, você tem que esperar as coisas prontas, você tem que só ir... Não, peraí, você pode criar. Aí você pega a autoimagem, aí você pega a multiplicação, semeadura. Eu gosto muito de pegar o que é natural e questionar onde que eu travei, que eu acreditei que não é natural crescer, não é natural transferência de conhecimento, não é natural falar. Exatamente. A minha primeira palestra, para você ter ideia, foi em 2022, final de 2022, com muito esforço, porque eu já não estava aguentando mais. Aí você pega alguém que fala, eu não vou falar porque eu não tenho nada para transferir. Mentira. Mentira. Uma distorção. Todos, eu creio que todos, sem exceção. Você pode pegar qualquer pessoa, tem algo para transferir. Sempre. Mas o diabo fala, você não tem. E mais, ele não fala que você não tem, ele fala, quando você estiver pronto, aí você vai e fala. Mas aí, legado. Deixa eu voltar aqui. Tem até uma frase, só para pegar esse gancho, tem uma frase que eu sempre falo para os meus clientes. Gente, uma gota para você é um oceano para outras pessoas. Total. Então, aquilo que você sabe, você já vai conseguir ajudar outras pessoas que não têm noção sobre essa aplicação, sobre essa ferramenta e assim por diante. Mas só para pegar esse gancho. Pode continuar, por favor. Legado para você. Você imagina ele como? Imagina o legado. Ele é algo que você vai deixar? O que você pensa? Você define ele como do futuro? O que você... Quando você morrer, qual que é a sua percepção de legado? Quando eu vejo hoje, dentro da nossa metodologia, por que o nosso objetivo hoje é trazer essa metodologia para outros profissionais aplicarem? Porque eu acredito que conhecimento só é bom quando eu compartilho. Não tem uma outra forma. E o que hoje Deus me deu é o conhecimento de conseguir unir a identidade do cliente, a ferramenta que é a ciência, que se chama semiótica, para que ele consiga, através disso, trazer o que ele tem como valor. Então, vamos pensar assim, quando a gente olha sobre legado, também é entender que eu tenho um valor tão grande que isso precisa ser transmitido de todas as formas e de todas as maneiras. Então, por que eu falei para você, olha, o nosso objetivo é fazer com que outras pessoas apliquem a nossa metodologia, para que mesmo que eu morra, as pessoas, elas continuem trazendo essa informação. Há um tempo atrás, uns 15 dias atrás que eu fiz a imersão aqui, aliás, ficou linda, né, esse lugar. Aquela sala, né? Mentira. Eu contratei a mesma pessoa, nós tivemos um evento ficou lindo, uma semana né? depois, contratei a mesma pessoa, a única diferença é que não foi
a decoração não foi azul. Ok. Ela trouxe verde. Aí coloquei lá 18 empresários. Que lindo. Pensa assim. Olha que doido isso. Tinha É. um que tava busy, super ocupado. Falou, vou sentar só pra almoçar rapidinho e depois tenho que ir embora. Ele ficou 3 horas. Ele falou assim, que momento de mesa É maravilhoso. que eu tive aqui. Que E legal. ficamos ali, ó, basicamente compartilhando. E aí eu percebi que hoje diminuiu muito mais o tempo de mesa. Porque tá na correria o tempo Total. todo, correria o tempo todo. E isso é um legado. É você trazer as suas ideias, os seus valores, aquilo que você tem para Uhum. contribuir nessa terra. Então, hoje eu vejo que o meu legado dentro até dessa ambiência aqui, que Deus nos trouxe lá do Brasil para cá. E eu vou te dizer algo, foi o nosso primeiro evento de imersão. No Brasil, a gente nunca tinha feito, Legal. em quase 10 anos já trabalhando com isso. Então, hoje eu vejo que Deus nos trouxe para cá, para trazer uma movimentação diferente. Então, hoje, vendo essa imersão, ali foi plantado o valor daquelas mulheres, mostrando para ela que naquele caso específico com mulheres era, vocês têm valor aqui. Não é só a minha função, porque uma das coisas que eu observo muito, tenho conversado com muitos empresários veio do Brasil, tinha uma função, quando chegou aqui foi para uma outra função. E aí se perdeu. E aí a pessoa acha já que ela não sabe mais quem é e agora quem eu sou, né, para onde eu vou. E esse é um ponto que dentro do meu processo a gente trabalha, é a identidade, porque Deus nunca errou em projeto. Então, quando a pessoa ela deixa a identidade dela, é onde ela fracassa no legado. Porque se ela não sabe quem ela é e aquilo que Deus tem para a vida dela, ela não vai deixar sua semente germinar. Ela não vai nem plantar a tua semente. Então, um dos primeiros objetivos hoje da nossa metodologia, da nossa função é, para criar esse legado, essa pessoa ela precisa se conectar com a fonte que é a identidade que Deus deu a ela. Quando você se conecta com essa identidade, você transmite isso. Então, vamos pensar assim, se eu sou uma pessoa comunicativa, expansiva, criativa, a minha imagem, ela precisa ter essa congruência. Se eu sou uma pessoa que é mais reservada, enfim, alguma coisa dentro da minha imagem também precisa trazer essa identidade. O grande problema é que hoje as pessoas, elas criaram vários personagens. E personagens, muitas vezes, que ela não sustenta. E aí o legado nunca virá. Sabe o que eu percebo quando você fala de identidade? Eu imagino que eu estivesse tirando uma carteirinha aqui, ok? E se ela fosse viva e ela pudesse literalmente passar nesse telão tudo o que foi falado pra mim e me formou. Essa é a minha identidade. Então aí eu imagino um telão assim. A Dona Maria, seu burro, você não sabe de nada. Aí eu imagino eu levantando a mão na escola, quanto que é 5 mais 5? Como que você não sabe quanto que é 5 mais 5? Aí eu fico assim, ó, eu sou muito visual. Então eu até me arrepio, porque se você não desconstruir essa carteirinha que foi formado de quem você é, e aí no começo você falou muito sobre ter consciência de quem você é, você fica repetindo padrões baseados em algo que alguém estampou que você seria, conseguiria, poderia, não poderia. Então, hoje eu gosto muito de fazer perguntas. Tudo que acontece comigo, eu falo que eu coloco a mão aqui porque eu senti. Então, essa semana eu compartilhei com uma pessoa que eu estava numa reunião e o cara falou algo e eu falei assim, mas como assim? Eu apelei com ele. Só que eu senti. Aí eu fiz assim, eu coloquei a mão aqui, pedi desculpa na hora pra ele, porque eu realmente fui duro com ele. Quando eu saí, eu sentei na minha sala, eu fico assim aqui, eu fiquei. O que foi? Por que eu senti isso aqui? Aí começou a vir na minha cabeça. Não te valorizou. Ó, que doido. Não te valorizou. Não reconheceu o que você fez. Até aí tá tudo bem. Mas aí eu continuei descendo. Então, peraí. Qual é a memória disso? Quando foi que eu me senti tão desvalorizado que me deixou agir inconsciente em cima de uma ação que alguém me falou? Porque se você não corrige isso, você fica sempre reagindo a algo que alguém falou. Exato. Aí você não domina a sua vida. A pessoa te domina. Aí é por isso que você vai trabalhar no lugar, você faz negócio com pessoas que te dominam. Total. Porque a pessoa percebe que tira você do controle e você reage. Aí depois, perdi a cabeça, nossa, eu não devia ter feito. Então, eu gosto muito de sentir. Eu falo que o sentimento ele é parecido. O mesmo sentimento que eu tive, que eu me senti desvalorizado, não importa a idade. Eu acredito, não sei nem se eu tô certo, mas eu falo que ele é igual.
E aí, quando eu conecto, eu começo a descer. Eu vou na raiz. Como? Por quê? Quem fez? Foi meu pai? Foi minha mãe? Foi vizinho? Quem foi? Aí eu começo a destrinchar para poder desconstruir, para na verdade ficar livre disso. Porque senão eu vou reagir o tempo todo baseado no mesmo sentimento. Então, autoimagem, identidade, como você se vê, se você não ajustar, você vai ser um reflexo do que falaram que você seria refém, e poderia. né? Refém. Isso é tão importante que você falou. Na nossa primeira fase, eu trabalho com um teste de perfil comportamental, onde traz tipos psicológicos, valores do cliente. E nos tipos psicológicos tem a forma que cada um traz o julgamento. E lá tem duas formas, ou a racional ou a sentimental. Então, o teu cérebro, ele tem uma habilidade nata, que é o julgar através de sentimento. Tem gente que não tem essa habilidade do sentimento, não julga pela emoção, julga pela razão. Então, é importante isso, a gente ter esse movimento de conhecimento para eu saber, peraí, como é que o meu cérebro funciona de acordo com cada reação. E o que você pontuou é muito verdade, porque conforme a gente vai crescendo, dependendo do perfil que nós temos, a gente recebe vários post-its que não é aquilo que Deus sonhou para nós. E é onde vem esse desalinhamento de identidade. E vem do exemplo que a gente acabou de comentar. A pessoa, ela não sabe quem ela é. Aí ela muda de país e aí piora, porque ela perdeu a função, ela perdeu o trabalho, ela perdeu ali a ação que ela tinha. E muitas vezes se encaixa no meio, porque o ecossistema sempre vence. Então, se encaixa no meio que a valorização dela pessoal ainda desce mais. E é doido porque geralmente a pessoa busca validação numa competência. Ela se tornou boa em algo, eu estou validada. Tem um livro que eu escrevi, Autogestação, vou te dar de presente. Ai, que delícia. Esse livro, ele nasceu em 2022, quando uma pessoa me pediu ajuda. E eu virei para ele e falei, cara, como assim ajuda? Não, porque você faz negócios e você pode me ajudar. Eu falei, não posso te ajudar. E eu fui verdadeiro, foi uma resposta bem ruim, mas eu não sabia como ajudar ele. E aí, quando ele foi embora, ele chorou, estava apavorado, agoniado. Quando ele foi embora, na minha sala tem uma janela, ele saiu, acompanhei ele, e aí me veio uma passagem na Bíblia de Mateus, que quando algo é te dado, talentos, e você não usa, é tirado. Eu lembro que eu sentei e eu falei assim, calma, Deus. Calma. Eu não fui pra faculdade, o que eu sei, eu creio que o Senhor me deu. A habilidade de fazer negócios, a percepção muito grande, não tira. É como se fosse um acordo, como se eu pudesse fazer acordo, né? Mas eu fui muito verdadeiro. Eu falei, então tá. A minha resposta foi a pior possível, mas agora eu vou registrar o porquê eu faço o que eu faço. Que legal. Olha que doido. E aí, como esse acordo foi somente eu e Deus e ninguém sabia, eu peguei um caderno, até hoje eu tenho esse hábito. Peguei um caderno e comecei a escrever. Não, até então, eu fui para onde eu era validado. Onde você acha que eu era validado? Nos negócios. Então, na minha cabeça, eu fui para onde eu tinha validação. Não fiz esse negócio porque tal coisa. Beleza, no dia seguinte, tive uma ideia. Deu certo o negócio. Só que depois de 30 dias, como era um pedaço de papel e eu não tinha que dar satisfação para ninguém, eu guardava muito escondidinho, eu comecei a colocar coisas pessoais também. Me senti assim. Estou me sentindo isso aqui. Por que ainda vejo pornografia? O que a pornografia faz comigo? E eu fui, quando deu 30 dias que eu abri, eu falei, meu Deus do céu, quem que é esse cara? Eu achava que eu era ruim. Eu sou pior do que eu achava. Que forte isso, né? Mas olha que doido. Ao mesmo tempo, eu encontrei um cara muito melhor que eu também não via. É a consciência. Aí eu falo que ali eu fui enganado na questão de uma terapia, porque eu achava a terapia um absurdo. Mas eu fiz uma terapia inconsciente. Depois de 90 dias, eu mandei pra Thaís, a minha esposa, o rascunho em PDF. Ela transformou em áudio. E aí ela me ligou depois de 1h30. Ela estava dirigindo de Miami para Orlando. E ela falou assim, quem que é esse cara? Aí eu falei assim, eu também não conhecia. Não era para ser um livro. Mas olha que doido, eu dei o nome de autogestação. Então quando deu 8 meses, para mim eu estava num processo de cura. E é muito doido, porque é uma cura que é você que tem que tocar. As áreas que eu fui tocando, eu que conseguia raspar. Eu falo que era tantas camadas me escondendo de quem eu era que eu e Deus.
E aí veio no meu coração assim, então tá. Você deu o nome de autogestação. E eu dei 9 meses também. Eu gosto de colocar prazo. Aí 8 meses. Aí veio no meu coração assim, legal então. Agora você vai matar quem foi Meu gerado? Deus. E aí nasceu o livro, Uau. morrendo de vergonha. Mas morrendo de vergonha. Eu falei, pelo amor de Contando Deus. toda a sua história. Quem sou Meu eu? Deus! Na verdade, assim, quem sou eu? Uau. Ainda, lembra, eu estou falando de 2022. Final de novembro de 2022. Quem sou eu? Lembra, tudo é um processo. Hoje eu tenho clareza, Suelen, que qualquer pessoa que decidir construir algo agora, existe um processo. Sim. Então hoje eu consigo sentar com alguém e falar, esse é o processo. Aí depois nasceu para seguir crescendo, porque se você nasceu, não tem como deixar de crescer. Aí nasceu a jornada do empreendedor. Aí nasceu remissão de tempo, que é esse Que aqui. legal. Esse aqui é um dos meus favoritos. Esse aqui eu falo que eu vivi uma palavra por mês, mas eu vivi um mês como se fosse um ano. Uau. E aqui tem a palavra legado. Na página 159, eu falo que como é que eu construí esse livro. Literalmente, igual você está sentado aí. Então imagine que no mês do legado, vem no meu coração a palavra, eu olho para você e falo, bom dia, legado. E outra coisa, eu espero que você responda ainda. Aí fala, bom dia. Aí eu falo, o que você tem para mim? O que eu fiz que não tenho conexão com você? Qual que é o seu papel? Tal. E é legal porque logo na primeira semana ele virou e falou assim, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não sou do futuro. Eu não sou para quando você morrer. Eu sou do presente. Yeah. O diabo distorceu o legado como se fosse algo que você somente teria quando você morresse. Legado é hoje. É agora. O que você acordar e decidir fazer, impactar alguém e ficar na vida daquela pessoa, legado. Então, deixar de presente para você aqui esses dois livros, que tá? delícia. Muito obrigada. E aí vai sair pessoal. o segundo agora em junho, provavelmente. Que legal. Eu continuei. Eu terminei em abril do ano passado, as 12 palavras. Lancei o livro em abril e eu continuei. Ficou tão interessante, então, por exemplo, mês passado, a palavra foi discernimento. Bom pra caramba. E esse mês, intimidade. Você coloca uma palavra no mês. Uau. Eu falo que ela é como se a palavra do mês me apresenta a próxima. Ok. É coisa de doido, tá, Suelen? Coisa de doido. Mas Deus trabalha de formas Não, diferentes, aí que né? tá. Eu penso que se você ler a Bíblia e você vê quem Deus usou, aí eu fico mais assustado ainda. Eu falo, meu Deus, como que o Senhor usou essa Era pessoa? bem provável, né? Eram pessoas bem Aí eu me prováveis. olho, e aí lembra, quando você não tem problema de autoimagem, você consegue enxergar um pouco como Deus te vê, Uhum. você olha e fala, Deus, me usa. Se por algum motivo esse é o formato que o Senhor está conseguindo me acessar e ter intimidade com você, que seja. E mais, se eu tiver errado, eu corrijo. Exato. Desde que você não esteja moralmente, né, desrespeitando alguém, segue e acabou. Né? Yeah. Então, pra gente fechar, eu queria que você falou que você é de São Paulo. Era de São Paulo. Era de São Paulo. Yeah. Qual que é a avenida mais movimentada que você lembra? Cara, Paulista, né? Não tem Paulista. como não falar Pronto. da Paulista. Então, imagine que eu te dou agora um painel enorme, um billboard assim enorme que vai ficar. Não importa qual lado você olhar, vão enxergar uma frase e você tem o direito de deixar ela. Qual frase que você deixaria para que todos vissem? Ok. Você precisa se reconectar com a sua identidade para que a tua imagem transmita o teu valor. Porque quando você entender que a sua identidade ela está alinhada ao teu valor, você cumpre aquilo que Deus chamou para você fazer nessa terra. A imagem ela é só um reflexo. E esse reflexo é como eu sou, quem eu sou e o que Deus planejou para mim. Então, unindo essas duas coisas, é onde a gente chega realmente na nossa missão e no nosso propósito de vida. Obrigado. Então, é trazer essa imagem. Não tem como falar uma frase curta, mas é essa imagem com a identidade. As duas coisas precisam estar atreladas, E é Lúcio. interessante quando você fala isso, porque a minha cabeça, eu gostaria de entrar em outros pontos aqui, porque a gente fala, você tem que saber da sua identidade, você tem que recuperar a sua autoimagem. Eu sei que não é tão simples, mas eu também sei que não é impossível. E eu sei também que talvez a porcentagem das pessoas que não estão vivendo nem Uma fração, né?
assim, mas nenhuma fração do que Deus tem para ela está conectado com a identidade, está conectado com coisas naturais que Deus nos deu. Yeah. Poder de criar as coisas, de desenvolver, de multiplicar, de prosperidade, porque está tudo travado em algo que ela sofreu em algum momento. Eu falo que tem coisas que eu estou lidando hoje que é do Lúcio de 8 anos, é do Lúcio de 12. Uma vez eu estava em Alphaville e aí eu estava discutindo com a Thaís um assunto. Aí eu virei e falei assim, veio um insight na minha cabeça, eu falei assim, tá, eu já entendi. Quem está discutindo com você não é o Lúcio de 45 anos. Provavelmente é o Lúcio de 12. Aí ela, assim, aquele dia eu peguei e pedi pro motorista, falei, passa numa farmácia? Aí ele falou, passo, tal. Aí eu peguei, entrei, comprei uma água e eu comprei uma chupeta. Olha que doido. Por isso que eu falo que tem coisa que é meio doideira. Aí eu comprei uma chupeta, eu coloquei na minha bolsa. E eu falei assim, Lúcio, toda vez que o Lúcio criança aparecer, você vai pegar essa chupeta e você vai tirar e vai falar assim, eu já entendi. É o Lúcio de 7, é o Lúcio de 8. Porque você não tem maturidade para poder falar desse assunto. Porque você tem que ser curado aqui. Yeah. Uma coisa simples, mas me ajudou. Hoje eu não tenho mais, mas eu fiquei um ano. E aí depois, com alguns amigos, eu tirava ainda a chupeta. Cara, você está sendo criança aqui. Vamos crescer. Então, Suelen, obrigado. Só deixa eu até trazer um adendo. Você comentou e a gente está falando muito de identidade. Se você analisar Gênesis, quando Adão e Eva pecou, a identidade deles foi fraturada. E a primeira coisa que aconteceu neles foi, eu estou nu. Uhum. Olha como é importante a gente atrelar a nossa imagem com aquilo que nós estamos usando. Uhum. Porque quando eles se viram nu, Lúcio, a primeira coisa que eles tentaram é colocar uma roupa. E que, na verdade, eles já estavam nus, sempre estiveram. Uhum. Só que uma identidade fraturada, ela afeta na nossa autoimagem, na nossa imagem. E quando a gente olha Gênesis, o primeiro estilista que teve ali a elaboração foi Deus. Então, quando a gente olha esse desalinhamento da identidade, e isso reflete na nossa imagem, a primeira reconexão que a gente tem é com Deus novamente. Porque Deus vai ser esse estilista que vai cuidar de nós e vai trazer de volta essa identidade que a gente precisa se reconectar. Então, isso aconteceu em Gênesis, mas até os dias de hoje acontece. Quando eu não sei quem eu sou, eu vou me sentir nu. E mesmo que eu tente colocar uma coisa, não vai acontecer. Vergonha, fugindo o tempo todo, se escondendo o tempo todo. Exatamente. De você mesmo. De você mesmo. Ó, aqui a gente vai ter, vamos marcar um outro podcast. Então a gente vai fazer outro. Ó, nós vamos marcar um outro podcast, porque agora você já me levou em vários pontos. Yeah. E por que eu consigo falar? Tem uma frase que eu uso pra gente fechar. Vida vivida, vida experimentada e vida real. O problema é que por muito tempo eu fiquei tentando viver a vida dos outros. Então eu olhava a pessoa e falava, um dia eu vou ser aquela pessoa. Baseado na experiência de outra pessoa, em cima de algo irreal. Então quando eu entendi, eu falei, ok, então tá, minha vida é essa aqui. Eu vou ter que melhorar. Eu não quero ficar vivendo a vida de ninguém. E hoje é muito doido, porque eu acordo, eu quero viver minha vida. Assim, eu tenho meu jeito, empresário meio doido, mas eu quero ser eu. E melhorar o tempo todo. Onde eu enxergo algo que pode ser melhorado, eu vou melhorar. Onde eu enxergo alguém que pode ser melhorado, eu lanço uma palavra. Então as pessoas têm a tendência de ficar travado, se escondendo, se vendo nu, envergonhado. Foi muito bom que você trouxe, porque é vergonha. Sim. Então quando eu olho as camadas que eu tive que tirar, o pessoal às vezes fica pensando, como você fez? Deixa eu explicar uma coisa. Tem camadas que eu consegui tirar, tem camadas que eu ainda não vi, tem camadas que eu já vi e eu falei assim, Deus, vamos fazer o seguinte, essa aqui eu vou pôr aqui. Eu não dou conta agora. Ao invés de me esconder, ao invés de ficar envergonhado, eu só pego e coloco aqui. Essa aqui eu não dou conta. Aí eu tenho que cuidar dessa aqui que talvez vai me fortalecer o suficiente para resolver. Agora, fugir, me envergonhar, essa não. Tentar se esconder não funciona. Suelen, obrigado. Nós vamos agradeço. marcar um outro bate-papo, porque aqui eu já teria muitas assunto para muita coisa. E você que está nos ouvindo, assistindo, compartilha. Eu peguei aqui vários insights. Geralmente eu tenho minha agenda, tá? Que eu anoto.
Então hoje eu não consegui anotar, mas eu vou assistir de novo, porque foi muito bom para mim. Tenho certeza que foi bom para você, então compartilha com alguém, transborda na vida de alguém. Deus abençoe. Obrigado, Sueli. Obrigada. Tchau, tchau.